Graça e paz, queridos. Eu me chamo Camila. Esse canal se chama Vida com Deus e nós vamos iniciar a nossa devocional. Neste momento, eu quero fazer a leitura com você no Evangelho de 2 Lucas, a partir do 5. Nessa passagem, eu quero te falar sobre 2 personagens incríveis de grande ensinamento para minha vida e para a sua vida, que é sobre o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. A palavra do Senhor tem como título o anúncio do nascimento de João e diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te esta alegre novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Queridos, uma breve meditação para você poder guardar no seu coração no dia de hoje, nessa devocional. E eu quero falar sobre esse sacerdote Zacarias, e eu quero atentar para alguns detalhes muito importantes. Naquela época, os sacerdotes eram os únicos que podiam entrar no templo para estar ali acendendo incenso pelos pecados de todos aqueles que estavam lá fora, intercedendo, e só podia entrar
nesse lugar chamado Santo dos Santos, aqueles que eram preparados, santificados, separados para essa missão. Então, naquele momento, era a vez de Zacarias estar entrando. E a palavra de Deus diz e faz referência desse sacerdote, Zacarias, e diz que tanto ele quanto a sua esposa Isabel eram juntos, ambos, perante a Deus. Eles viviam uma vida irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que lindo nosso Deus poder pegar alguém como uma referência e dizer: olha para Zacarias, olha para Isabel, eles mantêm fiel a minha palavra, eles têm temor, eles são justos perante os meus olhos, eles são irrepreensíveis, os meus mandamentos eles praticam. A sua índole é uma índole cristã. E a palavra destaca que eles não tinham filhos e que naquele determinado momento era o tempo de Zacarias entrar no templo para prestar essa adoração, esse incenso, esse momento de oração e súplica pelo pecado do povo. E diz que Isabel e Zacarias já era avançado de idade, e Isabel não tinha filhos porque era estéril. Mas o tempo do Senhor havia chegado para aquele lar e para aquela casa. E veio um anjo ao encontro de Zacarias e entrega esse presente para eles. E a palavra do Senhor diz que se encheu de temor e o coração de Zacarias ao ver o anjo ali em pé à direita do altar. Mas o anjo disse que ele não precisava temer, porque a oração tinha sido ouvida e a Isabel, sua mulher, ia dar luz a um filho, e Deus deu nome ao filho de Isabel e disse: ele se chamará João e vai ter prazer, alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E dá uma ordenança e diz que porque será grande diante do Senhor, ele não pode beber vinho, nenhuma bebida forte, porque ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então, desde o ventre da sua mãe, tinha os requisitos para guardar aquilo de tão precioso que estava sendo gerado no ventre. E disse que João converteria muitos corações. Ele converteria muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E que diante dele, no espírito e virtude de Elias, ele ia converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, um povo amando ao Senhor, um povo obedecendo ao Senhor. E Zacarias questiona dizendo que ele era velho, de uma idade muito avançada. E o anjo se apresenta e diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar coisas boas, alegres. Eu estou trazendo alegria para dentro do seu lar. Mas você ficará mudo até que todas essas coisas aconteçam. E a multidão do lado de fora, ansiosa pela demora desse profeta, desse sacerdote Zacarias. E ele não podia falar para que se cumprisse. E eu quero liberar uma palavra do Senhor para a sua vida diante desse sacerdote. Que a gente venha examinar as nossas vidas a ponto do nosso lar e a nossa casa diante do Senhor se tornar irrepreensível. E que os mandamentos e os preceitos do Senhor, elas sejam intactas na nossa vida cristã. Que a gente priorize o Senhor acima de todas as coisas. Que o nosso lar, que a nossa conduta, que a nossa escolha de se tornar crente em Jesus Cristo seja real e tão verdadeira
a ponto de gerar frutos, que foi o que aconteceu aqui. Quando Deus ouve a oração de Zacarias, quando Deus concede o desejo do coração de Zacarias e da sua esposa Isabel, Deus viu algo de muito precioso, viu uma conduta de uma excelência sobre esse lar. E faz muitas promessas para seu filho, dá o nome de João a ele e diz que ele abriria caminho e prepararia homens, mulheres, pais e filhos para que tivessem sendo dispostos a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, João já estava preparando o caminho. Que o seu lar seja um lar abençoado, que o seu lar seja um lar santificado, justo, que se cumpra na sua vida a verdade do Evangelho, essa do qual Deus olhará da sua glória e dirá: aquele lar exala a minha presença, aquele lar verdadeiramente está em mim e eu estou neles. A Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós vemos claramente nesse texto que o sacerdote com sua esposa tinha uma conduta, tinha um caminho de excelência, mesmo quando lhe faltava algo de tão precioso. O seu coração desejava um filho, mas a sua conduta e a sua vida cristã não interferiu numa circunstância que não era agradável com a história que eles estavam vivendo. Havia uma falta sobre aquele lar, mas a falta não transpôs a essência cristã que estava neles. E como o reino do Senhor estava acima das circunstâncias, Deus viu e Deus honrou aquele lar. Deus trouxe alegria para aquele lar. Deus trouxe promessa. Não era apenas um filho. Era um filho consagrado desde o ventre ao Senhor, com um chamado, com um propósito. Cada um de nós temos um propósito a servir a Cristo. Que estejamos disponíveis, mas que em primeiro lugar nós estejamos com o coração limpos, transformados, verdadeiramente cristãos, cheios da glória do Senhor. Que mesmo que nos falte algo, mesmo que o nosso coração deseje algo, isso esteja abaixo. A circunstância não pode anular a graça redentora do Senhor sobre a nossa vida. Que a sua adoração não mude por causa da circunstância. Que a sua fidelidade a Deus não mude por causa da circunstância. Que o envolvimento do Espírito não mude por causa da circunstância. Mas que Deus Todo-Poderoso esteja acima de tudo aquilo que lhe falta. Porque aquilo que lhe falta no momento certo, Deus vai te dar, vai trazer alegria para o seu lar, vai encher a sua casa da graça, com júbilo de alegria tu cantarás. Mas enquanto Deus não concede o desejo do teu coração, mantenha intacto a sua comunhão com Cristo, que o seu lar seja irrepreensível e que os mandamentos e os preceitos do Senhor sejam todos fiéis. Que a fidelidade de Deus esteja sobre a tua casa e o Deus que te vê possa olhar e dizer: ali tem uma chama acesa e a minha presença está naquele lugar. Tenha um dia abençoado na graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo, até a nossa próxima devocional.